Tema de hoje: a influência da música em nossos corações. Episódio 2. Eu ia comentar aqui de uma ONG que existe, eu não sei se vocês conhecem, chama Playing for Change, que é de um cara que resolveu fazer um documentário sobre um músico de rua. Então ele circulou por algumas cidades do mundo, gravando músicos de rua cantando um determinado repertório. É bem interessante, assim, tanto o documentário quanto o desenvolvimento, que depois virou uma ONG, que depois virou um serviço de ajudar justamente a manifestação cultural em vários países e tal. E vale a pena escutar e assistir esse documentário justamente por isso, porque você vê ao redor do mundo vários músicos, mesmo cantando a mesma música em alguns momentos, você percebe a referência cultural ali. Então, por exemplo, quem é coro canta em coro, quem é a capela canta a capela, quem tem instrumento canta com instrumento, e por aí vai. E aí você consegue perceber que como a música é um elemento de não só cultural, que, por exemplo, você pode gostar ou não de um determinado ritmo, de um forró, de qualquer coisa. Independe, mas aquilo é uma manifestação cultural, tanto quanto são as cantigas de roda, enfim, tudo muito antigo, como a Cláudia citou. Que fala que as músicas, elas estimulam o nosso comportamento, né? A gente falou um pouco sobre isso. Então, fala assim, música bela música bélica, né? Tem que ter um toque forte, de marcha, ela estimula a violência, ou a determinação, ou a vontade de vencer, né? A música sensual, ela é sedutora, ela estimula o instinto sexual. Então, eu acredito que ela esteja bem ligada com o chácara básico, né? Música romântica, ela eleva a alma, aflora os sentimentos, faz com que a pessoa sinta mais amor. Música meditativa, né? Relaxa, calma, estimula a conexão com Deus. E música infantil, que ela incentiva o lúdico e o brincar. Então, é interessante a gente pensar em todas as pessoas, né? Criança, às vezes os pais colocam aquelas músicas que estimula tanta coisa horrível, né? Não oferece para a criança uma música que faça com que elas brinquem, que elas ativem a criatividade da criança, que elas dancem, porque a criança gosta muito de dançar, né? A criança é muito espontânea. Às vezes a gente está sentado assim e passa uma música na televisão, eu percebo a Cecília sai correndo, fica dançando, nem que seja um segundo. Então, assim, que tipo de música que a gente está colocando, né, para os nossos filhos escutarem, né? Então, eu cresci ouvindo música clássica, porque meu avô, ele era músico, né? Ele era professor de música, tocava em orquestra, meus tios, né, tocam em orquestra, minhas primas. Então, eu gosto muito da música clássica. Então, para mim, ela traz uma memória muito gostosa de família. Meu pai sempre ensinou a gente, pequenininha, antes de dormir, tocava violão, contava história. Então, eu acredito que isso influenciou muito na minha vida, né? E aí eu queria que a Naila falasse para a gente sobre... Ela está aí? Ela saiu? Então, porque a Naila trouxe para a gente uma experiência dela como enfermeira, como doula, né? Com as doulas que auxiliam no parto natural. Então, eu ouvi uma reportagem falando como que o funk ajuda as mães na hora do parto, né? Porque a batida do funk, como que ela estimula, né? O nascimento do bebê. E a Naila, como ela trabalhou com isso,
Eu queria que ela trouxesse isso pra gente. Ela trouxe no outro vídeo, mas felizmente não deu pra gente gravar. Mas Enquanto é a assim, Carla não vem, posso só falar uma coisinha? pode. Não, acho que ela não vai vir porque ela voltou para aula agora complicou um pouco. Ah, Tá? entendi. Então, na verdade, o que eu ia dizer é, quando você fala da influência das crianças, nós somos uma geração que cresceu com desenhos animados que eram orquestrados. A maioria dos desenhos animados da nossa geração, eles não tinham diálogo, eles tinham música, Eu mandei para né? vocês aí a valsa, a grande valsa brilhante de Chopin. Então, E quem ouve é Pernalonga, né? Bugs Bunny, aquela lá. isso. A gente ouvia Pica-Pau, a gente assistia Pica-Pau totalmente incorreto, assim, politicamente, mas, assim, não, acho que a gente também tem que, tudo tem que ser contextualizado, mas, Opa, enfim. Rapsódia Húngara, de Liszt, quando ele toca do assalto, ele toca a Rapsódia Húngara inteirinha no episódio. Gente, O Barbeiro de Sevilha também, ele canta inteirinho, é um clássico, né? Então, assim, a gente cresceu com isso. Se você pegar o filme Fantasia da Disney, é uma coisa incrível, é uma viagem musical, né? Então, eu acho que hoje em dia existe como eu falo, né, existe um empobrecimento muito grande. Se você pegar a geração das crianças, hoje você tem alguns grupos, né? A gente cresceu, quando a gente era criança, a gente tinha os musicais, né? Você tinha. Gente, eu lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, as músicas, era aquilo lá. Você assistia o especial, você ia comprar o disco, porque todo mundo queria cantar aquelas músicas, o Balão Mágico, enfim. A gente tinha muitas músicas de qualidade. E aí você tem Toquinho fazendo música para criança, você tem Vinícius ali, os Saltimbancos, você tem, né, o Chico. Então, Chico Buarque, então você tem muita gente dedicado a isso. Hoje em dia, daí vem uma geração de Xuxas, né, de Angélicas, Xuxas e tudo, e aí, a partir daí, degringolou mesmo, né, porque daí a gente não tem muita representatividade. Aí depois volta um pouco com palavra cantada, uma coisa assim de músicas infantis. Hoje, gente, é um galinha pintadinha constante. E eu acho muito pobre aquilo, né? Se você pegar uma música do Palavra Cantada ou de outros grupos que são semelhantes, porque hoje eu estou mais por fora desse universo infantil, mas você bota para uma criança pequenininha, como a minha sobrinha, por exemplo, que tem 3 anos, ela pira nessas coisas de música da galinha pintadinha, desses mundo bita, sei lá. E aí eu nem sei muito da qualidade, não estou aqui nem para questionar isso. Mas você não tem uma representatividade como que a gente. E isso, galinha pintadinha, é o que mais tem lucro. Porque é isso, gente. As crianças vão ouvindo, os pais vão colocando, aquilo dá uma tranquilidade, né, gente? Assim, deixa a criança ouvindo, cantando, enfim. Então, eu acho que é muito empobrecida até a participação de músicos de qualidade dentro desse universo infantil que vai formar, né, também gostos musicais, né? Então, a escola, e eu já trabalhei em rede pública muitos e muitos anos, a gente oferta isso para a criança, mas é muito pouco, porque ele chega em casa e não é isso que o pai e a mãe ouvem. Hoje eu vejo, se você se você monta uma festinha, que a gente não está em época disso, né? Mas quando a gente faz uma festinha de aniversário na escola, você tem que ficar cortando, porque as crianças querem ouvir exatamente esses hits que estão aí na moda, porque é o que eles ouvem em casa. Então, realmente, essa influência dos pais também nos filhos faz muita diferença, mas, por outro lado, a gente também não tem muito o que ofertar. Então, é isso que eu acho que a gente tem que sempre discutir e trazer. Existe música de qualidade infantil, mas ela não é acessível a todos. Então, isso é muito difícil na formação de um bom apreciador de música e tudo mais, como foi diferente para nós. Porque se você pegar os desenhos do Mickey, do Pateta, aqueles desenhos que são bem assim curtinhos, todos eles têm clássicos de música, né? E o som e tudo mais. Então, a gente teve um privilégio nesse sentido, né? Deixa eu só fazer uma parte de Gente. oferta. Você falou de festa, Cláudia, eu lembrei da festa da minha filha. Dos temas, fica a dica para quem é pai de crianças. A Laura também é suspeita. Eu tenho um vídeo com ela no meu colo, juro por Deus, ela está no meu colo
ainda. Ela assistiu na televisão, a televisão estava passando um clique, nada mais nada menos, Alexandre, do que Highway to Heaven, do AC/DC, e ela fazendo assim, ó, uma empolgadora, ela fala, essa é roqueira, e ela é roqueira mesmo. E, bom, deixa eu trazer a dica agora, por exemplo, isso é coisa do Brasil também. BBC de Londres, né? A BBC britânica, lançou um tempos atrás aí, não sei se está fazendo sucesso, a Laura simplesmente adorava, não perdia um episódio, de uma série, um desenho, uma animação, de uns insetos, que justamente o nome dos insetos era o The Beat Bugs. Tá? Que eles pegavam as canções dos Beatles, e cada canção dos Beatles gerava um episódio, inspirava um episódio muito bem feito, musicalmente perfeito, impecável, e foi um dos temas da festinha da Laura, porque a Laura simplesmente curtia The Beat Bugs. Os nossos aqui de casa também, não tem. A gente, eles já cresceram ouvindo isso assim, o gosto musical deles é diferente. A Lívia que foge um pouco aos seus, mas na questão da música, porque ela gosta muito dessas músicas coreanas, né? Mas eles são bem. Aqui é Kiss, o tema do aniversário, é sempre coisas assim, bem inóspitas nesse sentido, mas é bem legal, porque eu acho que a reação, né? Tem um vídeo de um bebezinho ouvindo Queen, eu não me lembro bem qual é a música, mas, gente, é incrível, assim, é uma reação, mas por quê? Porque está sendo ofertado, né? Então, eu acho que é isso que tem que acontecer, né? Ele pode ter uma reação legal ouvindo Beatles, ouvindo Queen, ouvindo Kiss, e pode ter ouvindo uma sinfonia, ouvindo uma música clássica, né? Que tudo depende também da hora que você vai trazer isso para a criança, porque não adianta você trazer uma música mega. A criança está irritada, você vai lá, eu vou pôr uma música calminha para. Legal, acalma, mas às vezes a criança pega mais birra ainda, porque ela está naquele momento que ela não quer nada disso. Então também a gente tem que pensar nisso, né? O que a gente oferta e quando oferta, porque senão também corre o risco de pegar asco daquilo também, né? Eu vou voltar ao tema do dar trabalho de novo, é que a gente vive, eu costumo dizer que a gente é a periferia do mundo, né? Tudo aqui é bem mais difícil. Então, a gente falou de músico, de música de qualidade. Então, por exemplo, além de ofertar na escola, no aprendizado, na formação, alguém que queira ser um músico hoje em dia, seja um músico de orquestra, por exemplo, ele tem pouquíssimas oportunidades. Ele não tem mais o conservatório lá na cidadezinha dele, ele não tem mais o professor de música. Quando tem uma professora de piano, fica em outra cidade, cobra R$ 200 a aula, porque ela precisa sobreviver, e é um orçamento que não cabe é um dinheiro que não cabe no orçamento da família. Então, de novo, quem quer, que a gente convencionou aqui a busca pela qualidade, mas pouco importa o ramo. Se a pessoa quer ser um bom músico, ela tem que mudar a realidade dela. Vocês conhecem aqui o Rinaldo, que é um cantor lírico e tal, que eu até já levei no meu casamento. É uma luta, porque não tem espaço para ele cantar que não seja sertanejo. E ele fala assim, eu canto sertanejo, mas não é o que eu quero fazer da vida. Entende? Então, onde que é o espaço dele? Não é aqui, é na Europa. Entende? E mudar de vida para a Europa é um custo que não cabe no orçamento da família. Então, você vê, por exemplo, um pai que percebe uma vocação musical de um filho, por exemplo, para tocar violoncelo. Você já carregou um violoncelo? Porque é você que precisa carregar. Aquilo é um pé no saco, entende? Então, assim, além do esforço físico, você vai achar uma orquestra filarmônica para cantar? Porque o filarmônico é mantido por alguém que não é a cidade, né? Então, por exemplo,
não tem oportunidade. Eu tenho músicos que são de Rio Claro, por exemplo, amigos músicos que são de Rio Claro, eles não têm oportunidade, tocam violão clássico belíssimamente, mas não tem lugar para tocar. O que sobra é tocar pop no barzinho na sexta-noite, para ganhar R$ 100, entende? Então, assim, de novo, quem quer algo bacana, quem quer um aprendizado diferente, quem quer algo fora do padrão, o esforço precisa ser maior, seja geográfico, seja financeiro, seja educacional, o esforço precisa ser maior mesmo. Não tem negociação. Duas considerações aqui, falando da parte profissional e depois vou resgatar um pouquinho da questão da qualidade, da discussão da qualidade. Tem um irmão de um amigo meu que ele é mestre em música, é lá de São Bernardo, e o cara simplesmente não tem trabalho, ele não consegue trabalho. É justamente o ponto que o Sidney tocou. O que ele consegue, ele já tocou com bandas famosas aí, né? Mas muito no sertanejo para ganhar, tipo, 300, 400 reais por show. Enquanto os líderes lá que estão só com a voz ganham milhões, né? E o cara, ele é músico profissional, formado, ele é mestre em música, né? Não é qualquer pessoa. Então, a vida para músico é muito difícil. E eu acredito assim que se a gente for pegar e colocar no papel o número de pessoas entre nós mesmos que gostaria de ter sido músico, levar a vida como músico, eu gostaria. Eu acho que música faz parte da minha vida. Eu preciso ouvir, se eu não estou ouvindo, eu estou assobiando, porque tem que ter algum som próximo de mim, né? Então, eu acho que isso ainda mais agravado aqui no país, né, onde cultura é coisa de comunista, né? Além do mais, né, por exemplo, uma amostra disso é taxação de livro, né? Aumentou a taxa do livro. A gente já não tem mais livraria nesse país que consegue sobreviver. Agora os livros são muito mais caros ainda, né? Então, cultura não é algo, vamos colocar assim, prioritário, acredito que seja para o brasileiro, mas não para quem comanda. E aí a próxima questão é justamente na linha da qualidade, né? A gente falar música de qualidade é bastante subjetivo, né? Quando nós estamos nos referindo à qualidade, tem, por exemplo, a noção de qualidade, ela é muito relativa ao interlocutor, né? Então, se eu acredito, se eu gosto de um ramo musical, eu vou ver muita qualidade naquilo. E não vou ver qualidade nas outras coisas. Mas isso não quer dizer que não há, né? E música também ela é algo muito temporal, né? Então, hoje, por exemplo, o Sidney ele colocou bem ali. De manhã, você não... Tem pessoas que não suportam acordar de manhã ouvindo uma música clássica. Tem pessoas que precisam acordar com aquela música aceleradíssima, que é justamente para dar aquele up, né? O cara já vai no movimento, na aceleração para iniciar o dia. Então, a qualidade, além de tudo, né, ela é bastante questionável em relação aos gostos, e a qualidade, ela também tem um certo tempo específico onde ela faz diferença, né? Então, qualidade de manhã pode ser um tipo de música, qualidade às 10 da manhã pode ser outra, qualidade ao meio-dia pode ser outra noção de qualidade completamente diferente. Só fazer uma parte, Alexandre, que você falou, né? A gente fala assim qualidade, mas eu acho que é o seguinte, e você falou dos músicos e tal, vocês citaram exemplos aí de pessoas que são formadas em música. Sim, música é uma profissão, tem toda uma teoria por trás, existe uma teoria musical por trás, o cara tem que estudar assim horrores, tá? Então, eu entendo o seguinte, não sei se é o termo bem a qualidade, mas existe sim um negócio chamado complexidade. Eu, por exemplo, eu toco violão, mas assim, aprendi, enfim, né, eu dou minhas dedilhadas e tal, pego meu violão quando estou estressado, lá e toco. Cara, se tem um cara que eu tenho extrema dificuldade em tocar, de vez em quando é Lulu Santos, Djavan, porque, cara, é complexo. Os acordes que os caras põem ali, eu falo, meu, eu tenho que treinar esse troço anos. Em compensação, eu pego aquela música chiclete, são aqueles acordezinhos lá que você fica lá, né, de olho fechado, subindo com o pé nas costas. Então, cuidado, assim, aí a questão é qualidade ou complexidade? Então, na realidade, sim,
existem músicas e músicas, dá para quem tem músico profissional vai pegar, vai, cara, isso aqui tá simples, isso aqui tem uma qualidade, isso aqui não tem, isso aqui tem uma complexidade, isso aqui não tem. Então não é questão de gênero, gosto, é questão, sim, existe uma teoria musical, existe todo um arcabouço por trás que dá para ter uma métrica, sim, em relação à música. Bem destacado, né? Agora você imagine aí, voltando para a questão profissional, um cara que ele passa anos no conservatório, é um estudo completamente diferente, não é o que a gente costuma fazer na faculdade, completamente diferente. Além do tempo da teoria musical, o cara tem que praticar e muito. Então são 8, 10, 12, 16 horas por dia que o cara está vivendo na música, até ele receber o seu certificado, que ele é um músico profissional. Aí você imagina esse cara que tem toda essa complexidade, que a complexidade já não é mais parte da vida dele, porque com o profissionalismo ele acabou quebrando isso, né? Então, como você bem disse, ele vê algo que nós simples humanos, acreditamos que seja complicado para ele, algo do dia a dia, vendo pessoas ganhando milhões e milhões com 2 acordes, né? Então, e esse é um comentário, inclusive, que esse irmão do meu amigo faz. É extremamente decepcionante, né? Vamos colocar isso. Não, eu entendo. Eu sinto isso, assim, mutatis mutandis, tirando da música para a ciência, enquanto cientista que sou. Cara, eu olho assim e falo, gente, eu estou ensinando uma matemática que, assim, eu até brinco algumas vezes, aquela brincadeira, assim, te ri para não chorar, mas é aquela brincadeira que todo fundo tem seu fundo de verdade. Às vezes eu estou ensinando coisas assim, de matemáticas no ensino superior, que eu falo, gente, isso aqui eu vi, confesso que eu vi isso lá, eu brinco com a tia Mariazinha lá na minha 3ª série. Mas eu tenho que resgatar. No entanto, tem que resgatar. Se fosse humanos, biomédicos, não curso de exatas. Então, assim, cara, eu vou trazer isso para um outro tema, já estou formalizando, mas às vezes eu me pergunto, cara, quem abriu a porteira? Eu fico me perguntando quem abriu a porteira, porque tá assim, cara, cadê critério? A gente faz assim, se você é um empregador, qual a primeira coisa que você faz quando você vai, alguém bate na tua porta pedindo emprego? Cara, você pede as credenciais, você pede o currículo. Eu estou sentindo que cadê quem abriu, quem contratou, cadê o departamento? Mas enfim, vou fechar aqui o parênteses, tá? Já estou montando o tema, vocês vão gostar, vai ser um pinga-fogo do caramba. Mas assim, eu me pergunto, cara, é uma frustração geral dos músicos, como você acabou de falar, Alexandre, dos cientistas que eu acabo de falar agora, dos educadores, a Cláudia vai poder falar. Dá trabalho, né, Sidney? Ter conhecimento, ser um cara legal, dá trabalho. Cara, quem abriu a porteira? Se eu puder complementar, eu tenho uma visão um pouco diferente disso aí. Com relação ao mercado, eu acho que o mercado ele se estabelece, né? Então tem que ter, tem o cara que ganha milhões lá e ok, não, ele é igual ao jogador, né? Por que paga-se uma fortuna para um jogador de futebol, por exemplo, e não se paga a mesma coisa para um jogador de vôlei, por exemplo? É o dinheiro envolvido, né? Então, aí, se você falar assim, o jogador de vôlei ele é menos atleta do que o jogador de futebol, não é, né? Tem tantas outras. Eu não sei vocês, mas eu gosto de assistir aquelas coisas daqueles caras bizarros, sabe? Que joga pneu por cima da ponte, carrega bloco, carrega caminhão nas costas, essas coisas assim, eu acho interessante. E são todos humanos, né? Você vê um negócio que é um poder quase sobre-humano ali, que eu falo assim, cara, eu não consigo. A mesma coisa o atletismo, assim. Os meninos da argola, aquela posição em Cristo que os meninos ficam, cara, assim, eu já teria me derretido se eu precisasse ficar 2 segundos naquela posição ali, eu não ficaria. Então, é tudo esforço, trabalho e tal. E a única coisa que eu acho que a gente peca como sociedade, como civilização, é de não ter espaço para todos, né? Então, assim, tem o espaço para o pop,
o cara milionário, de carrão, etc e tal, mas tem que ter também o espaço para o cara da tenda, o cara do circo voador, o cara da Lapa, entende? Tem que ter esse espaço para todo mundo. E só para puxar a sardinha aqui para quem é compositor, por exemplo, outro dia eu falei isso aqui, quem é músico e gostaria de viver de música, deveria criar um riff, porque todas as músicas são reconhecidas pelo riff. Então, assim, você estuda 15 anos, fica no conservatório, técnica, não sei o quê, tudo bem, cara. Quer viver de música? Faça um riff reconhecível, entendeu? E que é o caminho mais fácil. Fora isso, tudo bem. Eu citei outro dia aqui a Zaz, que eu gosto, que é uma menina, uma cantora francesa. Ela colocou numa das letras dela uma palavra inexorablement. Cara, você já tentou cantar inexorablement e ficar bom? É improvável, entendeu? Hoje em dia, os meninos que são compositores não se dedicam muito a replicar a vogal. Eles não têm a dicção correta sequer para uma palavra. É só na vogal. Então, voltando ao início, está tudo muito pobre. E aí, quem quer fazer algo diferente, quem quer fazer algo legal, o esforço precisa ser maior mesmo. Especialmente porque a gente é a periferia do mundo e, como o Alexandre citou, cultura aqui não é importante. Só lembrei aqui rapidamente do glorioso George Orwell. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Só um comentário também, não sei se vocês conhecem o Fabiano Cambota. Ele é um músico, né? Pedra Letícia, ele é humorista hoje também, tem programa lá no Comedy Central. E aí ele tem um stand-up dele que ele faz, que ele fala justamente sobre música. E ele fala assim, gente, eu faço música só com riff, do começo ao fim, riff, aquela coisa grudenta. E a banda não vai para frente. Aí vem o Legião Urbana, lança o Faroeste Caboclo, que não tem um refrão. E os caras explodem de sucesso. Como pode um negócio desse, né?